Reflexão profunda. A fé simples é mais poderosa do que todas as dúvidas do mundo. Frase poderosa de Billy Graham. Esse é o canal Movendo as Montanhas pela Fé. Te convido a visitar o nosso site ou blog para conferir os artigos e aprofundar mais o seu conhecimento. Parte 1. O valor da fé simples. Vivemos em um mundo que valoriza o complicado, o sofisticado e o intelectualmente elaborado. Mas, diante de Deus, o que tem valor é a fé simples, aquela que brota do coração como uma criança que confia plenamente no Pai. Jesus disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18, versículo 3. A fé simples não é ignorante, mas confiante. Não é fraca, é corajosa. Ela não se apoia em evidências humanas ou lógicas, mas na fidelidade do Deus invisível. Enquanto as dúvidas se multiplicam com as vozes da razão, da cultura e do medo, a fé simples se ergue acima do ruído, afirmando: Eu creio, porque Deus disse. Essa fé é poderosa porque é pura. Ela não busca controlar. Ela se entrega. A fé simples não exige garantias, nem provas. Ela descansa na palavra de Deus como um barco flutua sobre as águas, sem saber exatamente o que há nas profundezas, mas confiando que não afundará. É essa fé que move montanhas, Mateus 17, versículo 20, que sustenta o coração nos dias difíceis, que transforma lágrimas em esperança e impossibilidades em testemunhos. Enquanto o mundo valoriza diplomas, argumentos e certezas lógicas, Deus valoriza corações quebrantados e confiantes. O apóstolo Paulo escreveu: Porque andamos por fé, e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5, versículo 7. É essa fé simples, e por isso tão profunda, que resiste às tempestades, aos diagnósticos, às crises e às perdas. A fé simples não é menos por ser simples. Pelo contrário, ela é mais poderosa porque não está contaminada pelo orgulho ou pela dúvida. Ela é a ponte entre a fragilidade humana e a força divina. E essa ponte não falha. A dúvida grita, mas a fé sussurra com autoridade. A dúvida é barulhenta. Ela se alimenta do medo, da insegurança, da lógica humana e das feridas do passado. Quando Deus promete, a dúvida pergunta: será? Quando Deus envia, a dúvida retruca: e se não der certo? Ela tenta ocupar o espaço da fé com hipóteses, cálculos e desconfianças. Mas, mesmo sendo alta, a dúvida não tem poder diante de uma fé que confia. A fé simples não precisa levantar a voz. Ela sussurra, mas seu sussurro cala o caos. Um eu creio dito em silêncio tem mais poder do que 1000 gritos de incerteza. A fé sabe quem é Deus, mesmo quando não entende o que Ele está fazendo. Ela diz: sei em quem tenho crido, 2 Timóteo 1, versículo 12, e isso basta. Lembre-se de Pedro, que andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Mateus 14, versículo 29 ao 30. Foi quando olhou para o vento, quando deu ouvidos à dúvida, que começou a afundar. Assim é conosco. Enquanto focamos na promessa, caminhamos sobre o impossível, mas quando damos atenção às tempestades da dúvida, começamos a afundar. A fé simples vence porque não disputa com a dúvida em terreno humano. Ela se lança nos braços de Deus, confiando que Ele é bom, fiel e soberano, mesmo quando tudo parece contrário. Conclusão da parte 2. A dúvida pode ser alta, racional e até lógica, mas a fé simples tem raízes no eterno. Enquanto a dúvida se agita, a fé repousa. E é esse descanso confiante que move o coração de Deus. A voz da fé simples e o legado dos que creram. Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XX, disse certa vez: a fé simples é mais poderosa do que todas as dúvidas do mundo juntas. Deus nunca exigiu que entendêssemos tudo, apenas que confiássemos nele. Essa afirmação ecoa uma verdade profunda. Não precisamos de uma fé complicada, mas de uma fé firme, mesmo que seja pequena. Jesus mesmo afirmou: se tiverdes fé como um grão de mostarda. Mateus 17, versículo 20. Ao longo da história, os homens e mulheres que mais impactaram o mundo com o Evangelho não foram os mais eruditos ou influentes, mas os que ousaram crer com simplicidade. Billy Graham pregava com clareza, sem floreios teológicos desnecessários, mas sua mensagem alcançou milhões porque vinha de uma fé genuína, humilde e convicta. A fé simples é como a luz. Não precisa ser explicada em detalhes para iluminar. Ela apenas brilha.
É como a oração de um justo, que sobe aos céus não pela eloquência, mas pela sinceridade. Como disse Billy Graham em outra ocasião, o que mais impressiona o coração de Deus não é a complexidade das palavras, mas a pureza da fé. Essa fé nos chama hoje a crer como crianças, a descansar como filhos e a obedecer como servos. Mesmo sem ver, sem entender ou sem sentir, seguimos confiando, porque sabemos em quem temos crido. Conclusão da parte 3. Billy Graham entendeu que a fé simples é um poder que não se explica, mas se vive. Ela desafia a lógica, silencia a dúvida e toca o céu. Que também nós, hoje, escolhamos essa fé pura, que agrada a Deus e transforma o mundo. A fé simples é a chave que abre as portas do céu. A fé simples não é uma fraqueza, é uma arma poderosa. Enquanto muitos procuram fórmulas, estratégias e revelações profundas, Jesus nos mostra que o coração puro, que apenas confia, é mais poderoso do que o mais brilhante raciocínio. É essa fé que faz o impossível acontecer, porque ela conecta diretamente o céu com a terra. Billy Graham disse: a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. Essa é a fé que move o coração de Deus. Não é preciso ter todas as respostas, basta crer que Deus tem. Quando a fé é simples, o milagre não depende da nossa força, mas da graça de Deus. Muitos se perdem tentando entender tudo antes de crer. Mas a fé simples não espera entender, ela obedece. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Maria aceitou ser mãe do Salvador mesmo sem compreender o mistério. Eles creram, e por isso foram chamados amigos de Deus e benditos entre os povos. A fé simples abre portas porque ela honra a soberania de Deus. Ela não tenta negociar com o Senhor, apenas diz: eis-me aqui. Ela não exige explicações, apenas responde: seja feita a tua vontade. Conclusão da parte 5. A fé simples não precisa de plateia nem de elogios. Ela vive no secreto, mas provoca mudanças visíveis. Ela é como uma semente plantada no coração, pequena, mas cheia de vida e poder. Quem tem essa fé nunca está sozinho, porque carrega o céu dentro de si. A fé simples rompe barreiras que o mundo não pode ver. Vivemos cercados por barreiras emocionais, espirituais, financeiras, relacionais. Muitas delas são invisíveis aos olhos, mas reais dentro de nós. E é aí que a fé simples entra em ação. Ela não apenas enxerga além, ela rompe o que parece intransponível. A fé simples não depende de força humana, mas do poder de Deus. Quando Josué e o povo de Israel rodearam os muros de Jericó, Josué 6, não foi uma estratégia militar que derrubou aquelas muralhas. Foi a obediência a uma ordem que, humanamente, parecia absurda. Foi a fé simples, manifestada em silêncio e em marcha, que trouxe a vitória. Billy Graham afirmou: a fé é colocada à prova quando os olhos não veem saída, mas o coração continua acreditando. E essa fé que parece louca para o mundo, na verdade, é sabedoria divina. Você pode não ter todas as palavras certas, você pode até não saber orar como outros, mas se dentro do seu coração existe uma confiança genuína, ainda que silenciosa, você já tem o que precisa para vencer. A fé simples rompe a barreira do medo, da vergonha, da dúvida e da dor. Ela te impulsiona a dar um passo quando tudo diz para parar. Ela te faz levantar quando o mundo diz que acabou. E ela te mantém de pé quando ninguém mais entende o porquê. Conclusão da parte 6. As maiores batalhas da vida não são vencidas com espadas, mas com fé. E não qualquer fé, mas aquela que simplesmente crê. A fé simples é a chave que derruba muros, atravessa mares e alcança o coração de Deus. A fé simples triunfa porque está firmada no inabalável. Chegamos ao final desta reflexão e uma verdade se torna clara. A fé simples triunfa, não porque entende tudo, mas porque está firmada naquele que nunca falha, Deus. O mundo muda, as pessoas mudam, as emoções oscilam, mas Deus permanece o mesmo. E é por isso que a fé simples é invencível. Ela não está apoiada em sentimentos, em circunstâncias ou em lógica humana. Está firmada na rocha eterna. Billy Graham declarou: a fé é confiar em Deus mesmo quando a estrada à frente parece incerta. Isso é fé simples. Confiar mesmo quando não se vê, amar mesmo quando não se sente, seguir mesmo sem entender. É viver como Noé, que construiu uma arca sem nunca ter visto chuva, e foi salvo porque creu.
Essa fé não precisa de espetáculo, apenas de entrega. Ela não exige explicações, apenas diz: Deus está comigo, e isso basta. Ela pode ser pequena como um grão de mostarda, mas carrega dentro de si o poder de mover montanhas. Mateus 17, versículo 20. Não subestime sua fé só porque ela não é barulhenta. Deus não mede a fé pelo volume, mas pela confiança. Uma fé simples, sincera e perseverante vale mais do que 1000 teorias sobre Deus. Conclusão final. A fé simples é a maior de todas porque não depende de nós, mas se rende completamente a Deus. Ela silencia as dúvidas, vence o medo, rompe barreiras e toca o céu. Que possamos voltar ao essencial, ao puro, ao verdadeiro, crer como uma criança e descansar como um filho nos braços do Pai. Versículo para encerrar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, versículo 5. Quero te convidar a estar visitando nosso site ou blog. Venha se aprofundar mais. Link na descrição. E fixado no primeiro comentário.